Senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um Alcateia Cast com ele, Jairo Félix. Eita, que prazer enorme! E qual é o seu bordão? Fala comigo, líder! Fala comigo, líder. E aí, eu também falo sobre liderança, nós vamos fazer um café com liderança. Opa, meu café já foi, mas Boa. a liderança tá aqui. Boa, então já vamos começar o seguinte, Jairão, o que é liderança pra você? Cara, liderar é inspirar. Liderar não é manual, né? Eu sei que tem muita formação em liderança, a gente fez, né? Especializações, enfim, a gente faz. Mas no final das contas, liderança é inspirar. É isso. É simples assim. E o simples resolve e resolve muito. A gente quer liderar e às vezes pensa que a gente precisa de um crachá, precisa de um título, precisa de um MBA, preciso ser promovido, porque quando eu for promovido serei líder. Preciso abrir uma empresa, porque se eu for empresário, então eu serei líder. Cara, e quando a gente entende que liderar é apenas inspirar, inspirar quem? Pessoas. Quem inspira pessoas, e a gente inspira pessoas toda hora, todo tempo. Tem pessoas que você nem conhece e se inspiram em você. Então, esse conceito simples, pequeno, ele é impactante, ele é muito profundo. A minha proposta é essa. Liderar é inspirar pessoas. E a partir desse conceito, a gente avança. Jairo, liderança, as pessoas nascem com essa habilidade ou é uma habilidade, a gente sabe que é uma habilidade treinável, mas qual é essa diferença aí que a gente vê no mercado? Cara, a gente sabe que tem pessoas que são, Líderes nato. sabe, parece que você já olha pra ela e já quer seguir. Sim. Parece que ela tem uma conectividade, um magnetismo que o que ela disser pra você fazer, você não questiona. Pessoas possuem essa característica. Líderes mundiais, né, grandes nomes da história, se construíram através desse magnetismo e não necessariamente pelo conhecimento que eles tinham, pela escolaridade, pelo dinheiro, né, pela família, pelo sangue. Não. Por serem, por possuírem in natura, né, esse magnetismo que atrai todo mundo. Todo mundo gosta de se identificar com algo. Nós, instintamente, a gente procura, sabe, avatares, a gente procura salvadores, a gente procura essas figuras que, de alguma forma, vão nos resgatar, né? Vão nos dar o ponto de apoio. E a humanidade não mudou muito em alguns aspectos se comparado aos anos atrás para o que a gente vive hoje. A gente continua em busca desses salvadores. E existem esses líderes que possuem essa proposta de salvar naturalmente. Porém, tem pessoas que não têm isso. E aí? Essas pessoas não podem liderar? Existem tantos salvadores assim espalhados pelo planeta? Não, é claro que não. E para você que não possui essa característica, você que está ouvindo aqui esse podcast, sim, você pode ser um líder. E eu afirmo, inclusive, vou ousar aqui dizer, você já é um líder, mesmo que você não saiba. É exatamente isso. E ó, é muito legal quando a gente fala em líder em desenvolvimento. Mas eu vim pelo menos dessa escola. Provavelmente você com 26 anos de corporativo também passou por isso. E as coisas mudaram, porque o mundo mudou, concorda? Muito. Porém, as pessoas acreditavam que para outra evoluir, para você se tornar bom naquilo que você tinha que fazer, você tinha que sofrer antigamente. Então, esse vai ficar bom, porque ele está sofrendo no trabalho, na outra coisa, na busca, que as pessoas acreditavam que aquele era o preço. E por muito tempo foi isso que funcionou. Mas isso funciona hoje em dia? De ter que sofrer, né? Para crescer e se desenvolver. Né? E passar por um processo. Cara, o sofrimento, a gente fala dentro dos nossos treinamentos, né? Dor é inevitável, sofrimento é opção, né? Uau! Sofrimento é opção, cara. Ninguém precisa sofrer pra nada. Eu não tenho que sofrer para poder conquistar o meu amor. Eu não tenho que sofrer para conquistar uma promoção dentro da minha empresa. Eu não tenho que sofrer para... Nós não temos que sofrer, pelo contrário. A fórmula, a equação, ela precisa ser construída ou desconstruída para que a gente entenda que eu só preciso me permitir ser
aquilo que eu quiser ser. Pode ser até um pouco mais simples ou talvez muito fora do seu contexto, mas a gente ensina isso muito para os nossos, né, nossos liderados, né? Essa consciência de que eu sou aquilo que eu me permitir ser. E isso não tem nada a ver, mais uma vez, com conta bancária, com identificação de gênero, com crença, com a sua fé, por exemplo, né? Que às vezes é um conflito, né? Para quem às vezes professa, né, algum tipo de fé e que possui um tipo de conjunto de valores e que, quando confrontada para a realidade do mundo que ela vive, ele fica em um dilema sobre o que fazer, né? Sigo os dogmas ou sigo aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo de fato por realidade. Então, a gente ensina muito para os nossos alunos que ninguém tem que nada. A PNL trabalha com esse pressuposto, né? Eu sou resultado das minhas escolhas. Exatamente. Você é adulto. Você é adulto. E como adulto, então eu não tenho que sofrer. Você sofre se você quiser. E olha que loucura. E aí eu entro, como você fala, tudo tem raiz na PNL, né? E eu falo para todas as pessoas que quando a gente fala de liderança, e aí não tem como falar de liderança e não entrar na pirâmide de níveis neurológicos. E na pirâmide de níveis neurológicos, uma das raízes lá acima tem a filiação, certo? Ela está quase lá no topo da pirâmide. A filiação é querer pertencer a algum lugar, que muitas vezes até então era desconhecido ou não era meu, né? Mas é ali que eu quero ser amado, as pessoas. Então, desde que o mundo é mundo, desde quando as pessoas começaram a se desenvolver, as pessoas precisam e tem isso que ela precisa pertencer a algo. Sim. A um movimento, a um espaço. Quando a gente traz mais dos primórdios para os tempos atuais, são as famosas conhecidas tribos. Existem vários tipos de tribos, certo? Existem, da minha época, tô ficando mais velho, os skatistas, os de patins, essas pessoas, então, são tribos. Isso entra com religião, com política, com futebol, com todas as coisas. Jerônimo Temer, ele fala muito sobre isso. As coisas acontecem no caos e as coisas foram construídas para dar polaridades. Quando a gente entende que tudo isso são tribos e são movimentos. Porque as pessoas buscam algum lugar para pertencer, sim? Sim. E muitas vezes foi falado aquele ditado que é o prego que mais se destaca Martelo é o primeiro a ser martelado. Mas a gente acredita também que a polaridade pode ser diferente. O prego que mais se destaca é o primeiro a ser visto. É aí que surgem as lideranças. As pessoas no trabalho, as pessoas dentro da política, dentro da religião, dentro do time, dentro daquilo que as pessoas, elas querem, como você trouxe, seguir alguém. Mas eu sigo o quê, Jairo? Quem eu busco seguir? A gente sempre segue os Jairinhos que estão espalhados por aí. Ou esses Jairinhos que estão espalhados por aí seguem o Jairo que elas veem. Nós sempre seguimos pessoas, comportamentos, ideias, insights com os quais a gente se identifica. É como se nós conseguíssemos ver um pedacinho de nós refletido nele ou nela. Quando a gente vê que, poxa, ele fala como eu falo, e ele pensa como eu penso, e ele enxerga o mundo de uma forma bem próxima da forma como eu enxergo. Então, a gente cria essas referências por identificação. E ele já tem um resultado que muitas vezes eu quero ter. Eu quero ter. Então, isso tudo dá um match incrível. As pessoas não seguem o líder, de fato, ele não depende de nenhum desses fatores, como crachá, eles não dependem que uma organização coloque um prisma em cima da mesa dele com o nome que agora ele tem, com o cargo que ele ocupa, porque os líderes que influenciam, eles naturalmente atraem. Por isso que a gente fala muito sobre liderança e magnetismo, né? Liderança é diferente de chefiar, tá, gente? É isso. Supervisionar, isso é outro papo. Estamos falando sobre liderar, né? E o líder, naturalmente, ele emana esse magnetismo. Esse magnetismo faz com que pessoas que são, de alguma forma, iguais a ele, são réplicas dele, espalhadas aí por todo o planeta, um dia encontra esse cara. O Jung, ele dizia, né, uma das milhões de frases de Jung e suas reflexões, seus pressupostos, Jung sempre diz: tudo que é meu há de me encontrar. E isso serve para coisas, serve para estados emocionais, serve para pessoas, relacionamentos, posição,
resultado, dinheiro, tudo que é meu há de me encontrar. É uma consciência. Existem pessoas que só querem, estão aguardando o momento de encontrar o Muriel. Uau. São pessoas que estão aguardando o momento de encontrar o Jairo. E quando elas encontram, elas seguem, elas se inspiram, elas admiram, elas modelam, né? Elas criam identidade, elas criam pertencimento e chegam à filiação. É isso. Sensacional. Liderança tem a ver com resultado? Líder sem... Resultado é algo também que a gente aprende na PNL. A gente pensa que resultado é apenas o número que a gente entrega no final do mês, de um trimestre, um semestre. Tudo é resultado. Tudo é resultado. Se você não fizer, você vai ter um resultado. Se você fizer, você vai ter um resultado. A gente aqui não está julgando o valor do resultado. Se ele é bom, se é ruim, pouco importa. Que depende. Depende, porque exatamente o que é bom para mim, de repente, é horrível para você e vice-versa. Quantos de vocês aí bateram uma meta achando que, uau, arrebentei às vezes, né? Vamos comparar aqui um líder de um chefe. Você bateu aquela meta, você fez das tripas coração, como a gente fala, e você botou ele em cima da mesa, o teu chefe pegou e fala assim, você não fez mais do que o seu né? Sua obrigação. Sua obrigação. E aí? Esse cara ouviu muito isso da mãe dele, né, já? Mas é um papo para outro momento, né? Mas que ele ouviu, olha aí. Então a gente... Resultados a gente vai ter o tempo todo. Líder, ele é construído em cima de resultados. Resultados que nem sempre são medidos pela conta bancária que ele possui, né? Que nem sempre são medidos, né, pela quantidade de carros que ele tem na garagem, mas que às vezes as pessoas, né, observam valores que nem sempre aparecem nas redes sociais, como família, como valores ligados à moralidade, que parece que, inclusive, cada vez mais se discute sobre isso, valores de morais, né? Quanto que essas inversões aí de polaridade, não de polaridades, mas de percepções de valor de mundo, quanto que isso está mexido e quanto que isso nos incomoda. Por mais que a gente finja uma cara de está tudo bem, no fundo isso confronta. E os líderes que se posicionam, eles verbalizam, vocalizam essa inconformidade, né? Porque ele trata ali os padrões morais. E quando ele verbaliza, ele, pessoas... Conecta. Verdade. São similaridades. Eu penso igual a ele. Eu concordo com o que ele diz. Pessoas... Né? Esse cara tem meu voto. Pessoas conectam com pessoas, similares se conectam com similares, depois eles fazem negócio. É isso. Então, é uma construção dentro de tudo isso. Por que eu falo de resultado? Falar de liderança para as pessoas, quando a gente entra num back assim, para entender, primeiro, eu preciso liderar a mim. Eu preciso liderar meus pensamentos, meus sentimentos, como que eu vou agir todos os dias. E aí, quando eu falo sobre resultado e falo para as pessoas, principalmente para os liderados, eu quero ter um maior resultado financeiro, eu quero ter um maior resultado com o meu corpo, eu quero... tem muito a ver também com comprometimento, sabia? Porque as pessoas, elas estão acostumadas a cumprir a palavra delas com o outro, não com elas. Exatamente. Eu vi uma imagem esses dias nas redes sociais de um grande influenciador, né, um grande líder empresarial, e a imagem era uma lápide, né, ali em memória e tal, com um nome específico, e a escrita da lápide dizia assim: cumpriu todas as metas e atingiu todos os resultados, mas chegava em casa e o filho já estava dormindo. Mas quando chegava em casa, ou seja, o cara, para, de repente, a corporação, para a empresa ou para o mundo, né, do consumo, da entrega, da performance através de números, ele estava, era uma referência. Mas e a riqueza e o sucesso que ele não obteve dentro de casa? Será que fechava a conta no final? Pagou esse boleto? Existem boletos que não são pagos com dinheiro, existem equações que não são fechadas com grana. É nesse ponto que a gente pensa sobre sucesso, né? O que é sucesso para você? O que é sucesso para você? E eu gosto das definições simples, né? Porque as definições simples, elas também conectam, né? Sim. E sucesso, para mim, dentre tantas definições, é você estar em paz com você mesmo, fazendo o que você faz. Escolha. Vivendo com o que você vive. Em paz, super tranquilo comigo mesmo. Não me cobro, não me excedo.
E é muito legal, porque daí esses dias eu tava ouvindo o Flávio Augusto falar num encontro que ele tava lá, e o questionamento dele foi realmente sobre dinheiro. E aí, porque as pessoas acreditam que sucesso é ter dinheiro, Sim. certo? E ele falou, ter dinheiro é bom? É bom. Ele falou assim, ter dinheiro te leva para um hospital bom? Sim ou não? Sim. Sim? Ele compra a saúde? No hospital, não. A resposta é não. Sim. O melhor hospital, sim. A saúde, A não. saúde, não. Dinheiro, ele compra uma boa cama? Compra uma boa cama. Ele compra um bom sono? Não. Você entende? Pegou essa aí? Entende? E eu achei demais. Ele falou assim, ter dinheiro é bom. Ele te dá o acesso. Mas ele não resolve o problema que você criou. Exatamente. Exatamente. E isso traz... Quando você atinge essa consciência, enquanto líder, você atinge uma capacidade de emancipação do pensamento. Você já não depende de validações externas. Uau. Você Fale entra... mais sobre validação externa. Você entra em um lugar onde você encontra, de fato, o contentamento. O contentamento, ele é essa percepção de estar satisfeito, de perceber-se completo, de perceber-se pleno com aquilo que você tem. E se você for capaz, e você tem a consciência de que é capaz de construir mais, você construirá. Mas esse mais que você irá alcançar não vai alterar o seu estado de plenitude que você já possui no hoje. Uau. Porque tem pessoas que pensam que eu preciso ter para ser, né? E a equação é contrária, né? Por que as pessoas precisam da validação dos outros? Elas Ou acreditam? Porque nós nos distanciamos ao longo das eras de nós mesmos, Muriel. Simplesmente por isso. Hoje, a equação ela invertida, a necessidade de ostentar, de provar para o outro que eu sou capaz, que eu mereço, ou que eu não sou aquilo que você pensa, nos tira de nós mesmos e, de alguma forma, nos projetam no outro, como se o outro é que fosse o responsável pelos meus resultados. E você trouxe agora há pouco uma fala que você afirma com frequência que nós somos, né, O resultado das nossas escolhas. Então não é o outro. Sou eu. E a gente sempre fica querendo olhar para o outro a ponto de encontrar no outro qualquer tipo de sinal de aprovação. Ah, agora eu consegui, ele sorriu. Ah, agora ela piscou para mim. Agora, né, ele bateu a palma ou ele curtiu a minha postagem. Tem pessoas que ficam atrás disso, né? Ou perdi 10, 15 seguidores. A minha semana, então, está péssima. Alguma coisa está acontecendo com a minha vida. Tá tudo... Hoje, nós fomos empurrados para fora de nós mesmos. Eu dei risada porque esses dias eu estava numa palestra e eu ouvi um palestrante falando assim, ó. A vida é uma só, certo? A única coisa daqui para frente, você sabe quantos anos você já teve, não quantos anos você tem para frente. Então as oportunidades passam todos os dias por nós. Um relacionamento, uma relação profissional, uma situação. E às vezes aí ele falou, vamos supor que você é uma pessoa solteira e você tem interesse em uma pessoa. Isso é igual negócio. Você vai lá, mas você tem medo de falar com aquela pessoa. Você não vai lá e você não fala com aquela pessoa. Sabe o que vai acontecer? A vida passa. Às vezes aquela mulher era a mulher da sua vida, o homem da sua vida. Aí por medo ou por insegurança ou por falta de atitude, você não foi até lá. Porque você falou, deixa lá ela. Aí na próxima semana, você vai assistir outra pessoa andar de mão dada com aquela pessoa e ainda vai lá curtir a foto dela nas redes sociais. Olha aí. Mas o que essa história traz? Que muitas vezes eu falo para os nossos alunos mentorados, a oportunidade bate na sua porta, mas ela não gira a maçaneta. Nunca. Girar a maçaneta é responsabilidade sua. E muitas vezes as pessoas ficam precisando de validação para girar essa maçaneta. O que as pessoas vão achar? Ah, mas minha família não me apoia. Meu marido não me apoia. Minha esposa não me apoia. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer que as pessoas te apoiem, mas você não tem resultado ainda.
As pessoas vão apoiar você quando você tiver resultado. Enquanto você não tem resultado, é você que tem que acreditar naquilo. É você que tem que buscar aquilo. Certo? Porque as pessoas precisam e elas ficam naquilo. O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão achar? Não, é isso que você quer, mas é uma decisão. Uma decisão Sim. muda tudo. Muda tudo. Aí, pra gente acoplar nisso, trazer, eu quero falar um pouco sobre desenvolvimento, sobre esse crescimento e vamos voltar um pouco mais. E aí a gente entra também em PNL nisso. Quando a gente nasce, a gente ao longo do nosso primeiro setênio, segundo setênio, nós temos aí o nosso HD, né? Você fala o nosso hardware. Vazio, E aí vazio. aqui vazio. São coisas que vão, acontecimentos que vão ficando printados, guardados e são aprendizados ao longo disso. Como funciona isso para as pessoas? O que influencia as pessoas no dia de hoje que aconteceu ao longo dessa construção de crescimento e desenvolvimento? Para quem está aqui. Porque às vezes ele não toma uma atitude, às vezes ele tem medo de liderar, às vezes ele fica nesse que a gente chama de crença. Sim. A gente vai chegar, você fala que tudo chega em crença, mas eu quero que você abra esse gap aí, essa gestalt para construir esse raciocínio para a galera que não entende. Falando agora um pouco mais a nível de PNL, né, a nível de programação neurolinguística, nós temos percepções sobre nós mesmos, né? E nós temos uma percepção ligada à autoeficácia. Nós temos uma percepção ligada à capacidade de entrega, de poder fazer e de autoeficácia. Essa percepção de autoeficácia, quando ela é comprometida, ou seja, quando ela é diminuída, quando eu olho para essa percepção e vejo que, de fato, os recursos que eu tenho não vão me levar a entregar, a construir, ou a ter sucesso, ou, enfim, a minha percepção de autoeficácia é baixa, eu inevitavelmente caio, sou conduzido para um lugar de desesperança. Eu não tenho muita esperança de que vai acontecer, eu não tenho esperança de que vai dar certo, eu não tenho esperança de que ela vai me olhar, porque a minha percepção de autoeficácia é baixa. Quando eu percebo que, além da minha autoeficácia ser baixa, eu não encontro, né, esse apoio que eu gostaria de ter, quer seja da empresa, quer seja da família, quer seja do outro, essa percepção de apoio também ela é baixa, eu caio no desamparo, eu me sinto desamparado. Então, perceba, de um lado eu tenho uma percepção de autoeficácia baixa, desesperança. Do outro lado, eu tenho a percepção de apoio baixa, desamparo, né? Sem amparo, né? Quando eu junto desesperança e desamparo, sabe o que eu tenho? Pessoa apática, paralisada, sem atitude, sem decisão. Muita gente hoje não decide porque está apática. E sabe por que você está apático? Porque você perdeu a esperança e porque você não encontra pontos de apoio. Nossa. Uau. E aí? Vamos mudar isso? Entende? E isso funciona, inclusive, para quem se reconhece líder, para quem talvez não se reconheça líder. Isso funciona para pessoas que estão, talvez, até bem posicionadas. Já viu gente que, em algum momento da vida, tudo fluía, a pessoa estava lá em cima e de uma hora para outra vida, né, com as suas alternâncias, ok, viver é isso. A pessoa, de uma hora para outra, desaba e perde não apenas aquilo que ela tinha do lado de fora, mas especialmente, e o mais importante, ela perde aquilo que ela carregava, às vezes, como um valor. E entra nesse estado de inação, nesse estado de apatia, porque ela já não vê esperança de um lado e já não vê apoio do outro. Que loucura. Isso tudo junto é uma bomba nuclear interna que muita gente está todos os dias acionando, apertando lá o botão, dando start, dando enter e só aprofundando, né, o estado. A PNL ajuda a gente, né, Muriel? A PNL ela é capaz de olhar para esses estados de desesperança e desamparo e identificar os pontos de impressão, né? Os pontos onde a gente recebeu aquela percepção de eficácia comprometida, de autoeficácia comprometida, de uma esperança que não é validada e olhar, propor, reorganizar, rearranjar, né,
essas experiências, essas percepções que você teve? E nessas percepções, a gente fala muito hoje, está muito em alta as pessoas falarem sobre inteligência emocional, né? Que as pessoas não têm inteligência emocional, faltou inteligência emocional, que esse líder precisa desenvolver inteligência emocional. Mas, Jairo, o que é inteligência emocional? Olha, talvez seja até um pouco polêmico isso, né? Mas eu gosto de olhares de... Me identifico um pouco com a fala do Peter Jordan, né? É sempre muito polêmico em seus posicionamentos. E para ele não existe inteligência emocional. Para ele existe, diferente, por exemplo, de outros, né? De Carnegie, que, ok, né? São psicólogos, são professores, são expoentes, ok, são catedráticos. Mas Peter Jordan, ele acredita que existe inteligência. E eu utilizo a minha inteligência para lidar com minhas emoções. E não necessariamente uma inteligência apenas, né, exclusiva Da emoção. da emoção, né? Uma inteligência da tristeza, né? Uma inteligência da... Não, inteligência. E a gente aplica a nossa inteligência, nossa capacidade de raciocinar, de equalizar, de encontrar, de provocar a neuroplasticidade, porque ela pode... Aliás, ela só acontece quando é provocada, né? Quem aí entende um pouco sobre neurociência sabe que a neuroplasticidade, que é exatamente a criação de novas vias neurais, novas sinapses, né? São os neurônios se conectando através de formas que antes eles não se conectavam e gerando com isso novos estados internos. Então, a neuroplasticidade acontece quando provocada. A gente precisa provocar. E usar a inteligência é também provocar essa neuroplasticidade. Então, o Peter acredita... Eu gosto também de olhar isso. Sim. Então, de pensar dessa forma. Eu penso que a minha inteligência, ela me habilita a lidar com minhas emoções. Eu gosto disso, do que você fala também, e eu volto numa coisa que eu sempre defendo, escolha. E é o que eu falo para todos, né? Se a gente pega as emoções primárias, medo, tristeza, raiva, amor, alegria e gratidão. Nessas 6 emoções primárias que as pessoas têm, todos nós temos, sim ou não? Sim. E muitas vezes elas vêm no mesmo dia. E aí eu costumo falar para as pessoas, poxa, eu saí de casa, acordei grato, agradeço a Deus, agradeço a quem eu acredito, me conecto, tô feliz, fui lá, saí de casa, peguei trânsito, já 1 hora de trânsito, já fiquei com raiva. Tem gente que não fica, tem gente que fica. Aí depois aconteceu uma coisa, ele recebeu uma ligação muito boa, contrato fechado, fiquei feliz com aquele contrato. Depois aconteceu um negócio, perdi uma pessoa, um funcionário, ou alguém, alguma coisa no trabalho. Poxa, já fiquei chateado com aquilo. Fui lá receber meu filho na escola, e eu dou esse exemplo, pô, fico com o coração quentinho. Então, acontece aquilo tudo, às vezes, em um dia. E aí eu brinco com as mulheres e falo assim, às vezes, numa tarde, acontece tudo isso, né? Em um mesmo momento. O que eu falo? Todo mundo vai ter esse sentimento. Sentimento de felicidade, sentimento de tristeza, sentimento de amor, sentimento de gratidão, sentimento de raiva. Você vai ficar com raiva. O que você não pode é descontar na outra pessoa. Você não deve. E aí entra nessa inteligência. Aí entra essa inteligência. Que é o que você está falando. Eu não devo, tá? Por mais que eu possa... Eu não devo. Eu não devo descontar. Por quê? Porque eu sou adulto. Eu tenho o poder de escolha. E quando eu chego em casa e eu despejo o meu lixo da rua, o meu lixo emocional nas pessoas que estão lá, eu estou escolhendo fazer isso. Sujar o meu ambiente. E você que está aí, está chegando na sua casa agora e vai girar a maçaneta da sua casa, você tem a escolha de chegar em casa e fazer. Descontar ou não. E eu pergunto para todo mundo, onde estão as pessoas mais importantes da sua vida, Jairo? Pelo menos, geralmente, pra mim, estão as na minha pessoas casa. estão dentro da nossa casa, né? Ok, são as pessoas mais importantes? Sim. Eu falo para todo mundo que a vida é uma laranja. Você parte essa laranja e você dá o suco dessa laranja para todo mundo. Você saiu de casa, pro cara do posto, você dá um bom dia legal, ao suco da laranja. Você chega no trabalho, no suco da laranja. Na reunião, com seus funcionários, com o cliente, o suco da laranja. Você vai fazendo laranja, laranja, suco da laranja. Você chega em casa como, Jairo? Só a casca. Como que você chega em casa? Você chega em casa só o bagaço.
É isso que as pessoas que estão lá merecem? Só o bagaço. Só o bagaço dessa laranja? Eu me dividi pra todo mundo, menos pros meus, né? Mas aquelas pessoas não eram as pessoas mais importantes da minha vida? Mais uma vez eu falo, a gente inverte a equação. E aí eu vou te falar, você escolheu fazer isso. Você é adulto. Ninguém tem nada a ver com a sua vida, que o seu trabalho é difícil, que o negócio, como que foi o seu dia. As pessoas estão lá porque hoje você não senta pra brincar com seu filho. Eu sou esse cara, que eu sentava pra brincar com o filho dos outros quando ele me pagava. Com o meu pequeno eu não fazia isso. Eu já fui esse cara. Eu tenho cadeira de fala. E o que mudou? Consciência? Escolha. 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 Eu escolhi. E todos os dias nós podemos escolher diferente. Todo mundo vai despejar as coisas em você. Você só leva se você escolher. É isso. É isso. E a capacidade de escolher passa, mais uma vez eu vou voltar a esse ponto, pela emancipação da consciência, do pensamento. A capacidade de você não terceirizar. De você não esperar que alguém valide. De você não esperar, né, que alguém assine, alguém faça por você. Ninguém tem que nada, não é? Inclusive, ninguém tem que fazer nada por você. Eu tá gosto bom? dessa frase. Tem gente que fica esperando, não, porque é minha família, meu pai, minha mãe. Você tem que. Tem que não. Tem que nada. Assim como você não tem que nada para o outro, os não. outros também não têm nada. E outra coisa que eu vou deixar um recado para você. Para de acreditar que o mundo tá contra você. O mundo não tá contra você, velho. Esse lugar de vitimismo já foi. E nem a favor. É verdade. Entendeu? É verdade. Eu falo pra todo mundo, você precisa... E eu bato nessa tecla. Você quer ter... As pessoas querem resultados. Quais resultados você quer? Falo pra todo mundo. Ambiente. Novos ambientes. Novas pessoas. Novas ações. Novas ideias. Novas ações. Novos resultados. Olha só. 30%, 30% até 33% dos seus neurônios, e nós temos neurônios por toda a nossa fisiologia. São eles os responsáveis pelas nossas sensações, por exemplo, nosso toque, o tato, né, enfim, o olfato. Então, os nossos neurônios são espalhados por toda essa estrutura. Claro que é com maior concentração deles, né? Sim. E 30% a 33% desse conjunto neural é composto, isso a ciência descobriu há pouco mais de 20 anos, talvez 30. É composto por neurônios que mimetizam o que eles percebem do lado de fora. O que eu digo quando eu digo mimetizar? Eu digo que é imitar. E esses neurônios foram classificados pela ciência como neurônios espelho, porque eles fazem exatamente isso. Eles percebem o ambiente e eles reproduzem o ambiente. Onde que eles reproduzem? Na sua fala, no seu comportamento, na forma como você pensa, na forma como você se posiciona. Já viu pessoas que são casaram-se, né? Aquela coisa maravilhosa, construíram uma família, passa-se uns anos, e alguém vira e fala assim, fulana, tá falando igual seu marido. Ou o contrário. Já viu que a gente vai pegando um pouquinho do outro? O sotaque. A gente aprende sotaque, né? Aí o exemplo simples do sotaque. Basta você ficar um pouquinho numa região e você começa a falar como aquelas pessoas. Eu ando com ele e eu já falo. Vira à esquerda, do lado da esquina, subir na escada. Carioquices! Então, por que nós fazemos isso de forma inconsciente? Os nossos neurônios espelho, eles reproduzem aquilo que ele percebe no meio e que pode, especialmente, de alguma forma, te auxiliar ou te fazer ser pertencente àquele ambiente. Então, por exemplo, pessoas que vivem dentro de um contexto social, já perceberam? Dependendo do contexto social, todo mundo fala igualzinho. Todo mundo fala, e aí, às vezes uma gíria. É uma tribo, né? É uma tribo. Se vestem igual, se comportam igual, o timbre de voz é igual, parece até que é diferente. É igual quando passa o carro do ovo na sua rua vendendo, parece que é realmente um cara que grava todos os carros do ovo, né? Pois é, esses neurônios fazem isso. Uau. E se a gente, então, quando a gente tem essa consciência de que eu posso reproduzir novos comportamentos pelo simples fato de estar em um ambiente diferente, isso já muda meu jogo. Uau. Eu não preciso ter habilidade, eu não preciso ter a competência, eu só preciso estar com quem é. Nossa, é muito. Eu só preciso andar com quem tem, porque eu vou imitar. E aproveitando isso, falando assim, vamos mandar um beijo pra Ju, sua digníssima. Fala pra ela Paris.
Paris. Paris. Ele puxou o X. Paris com... Não, é Paris. Paris. Beijo, Ju! Ele fala Cateia Paris. Cast. Ele fala Paris, Ju. Eu sou um cidadão do mundo, então cada hora eu falo de um jeito. Que loucura. Lembrei. É três. Três. Contando assim. E ó, vamos mandar um recado. Manda um recado pro líder aí de 2026. Líder, vai. Líder de 2026. Encontre-se dentro de você mesmo. Não procure do lado de fora a validação. Não procure do lado de fora o apoio que você precisa. Tudo que você precisa, a PNL diz que todos os recursos que nós precisamos, nós já temos. E aqueles que nós não temos, nós construímos. Uau. Líder de 2026, construa os seus próprios caminhos. Não espere validação, não espere que façam, não espere que te promovam, não espere que a empresa se preocupe com você. Você é o maior projeto de si mesmo. Então, invista nisso. Depois vem aqui, volta e conta pra gente como é que foi esse novo posicionamento. Porque a vida é feita também quando a gente se posiciona. Sensacional. E a minha é, você nunca vai ficar bom naquilo que você faz pouco. E eu vou repetir isso o ano inteiro pra você. Sabe por que você não tem resultado na área que você está buscando hoje? Pode ser financeira, pode ser relacionamento, pode ser saúde. Você faz pouco. Então, TBC. Tira a bunda da cadeira e vai. Eita! Fala comigo, líder! Olha Bora. que coisa incrível, hein? Até o próximo Alcateia Cast. Já clica aí, compartilha, curte, faz alguma coisa. Tamo junto! Junto!